As estruturas de controle desempenham um papel muito importante na programação. E a partir de agora nós vamos aprender quais são as estruturas disponíveis que podemos utilizar na codificação. Então eu vou criar aqui um novo arquivo. Vou salvar como aula 02.py, que é a extensão do Python. Ok. Vou mudar aqui, vou fazer a transição da tela para facilitar a visualização do código. Pronto. Nós temos três estruturas básicas que podemos utilizar em qualquer programa. Temos a estrutura sequencial, que é a que aprendemos até agora. É aquela que nunca muda o fluxo do nosso algoritmo. Por exemplo, eu tenho aqui a variável número, recebe 10 e depois eu imprimo número, certo? Então isso aqui é o que a gente chama de estrutura sequencial. Vejam que se eu executar uma vez esse código, ele vai ler a primeira linha, vai armazenar 10 dentro da variável e depois ele imprime o resultado, o que está dentro da variável. Certo? Se eu executar novamente, ele sempre vai seguir esse fluxo. 10 dentro da variável número, depois imprime número. Se eu executar uma terceira vez, mesma coisa. Então isso nunca muda e a gente chama de estrutura sequencial. Logo após a sequencial, nós temos a estrutura condicional, né? E nós vamos aprender agora o que significa. A estrutura condicional ela serve para alterar, certo, o fluxo do nosso algoritmo. Como assim? Ele vai testar algum tipo de condição e, se aquela condição ela for verdadeira, ele executa uma determinada instrução, certo? Se não for verdadeira, for falsa a condição, ele não executa a instrução ou um conjunto de instruções. Somos nós quem definimos, certo? E essa estrutura ela pode variar e é o que nós vamos aprender agora. Por exemplo, vamos começar aqui com número recebe 10, ok? Então eu quero que ele verifique se o que está dentro da variável, certo? É um número positivo. Então, para eu verificar se o número é positivo, é quando ele é maior que 0, certo? Então, para eu fazer isso, nós temos a primeira estrutura, que é a estrutura if. If, eu coloco a condição, e aí, lembrando, aprendemos os operadores de comparação ou condicionais, né? E nós utilizamos justamente aqui, na condição. Então, o if, se, né? Se número maior que 0, dois pontos. E aí, agora nós vamos aprender a importância da indentação. Olha só, o Visual Studio ele já dá um espaço à esquerda quando eu dou o Enter, certo? Isso aqui é o que a gente chama de indentação. Então, é esse espaço que nós temos aqui, ó, certo? À esquerda. Isso significa que o que eu digitar a partir de agora está dentro do if, ou faz parte do bloco de instruções da minha estrutura if, certo? E aqui, ó, eu posso colocar print positivo, certo? Então, revisando, o que é que eu fiz? Eu atribuí o valor 10 à variável número. Vejam que isso nós aprendemos até agora já. Se ou if número maior que 0, olha só, aqui é uma comparação, né? Retorna verdadeiro ou falso. Lembrem-se do vídeo passado, né? E o retrasado. Sempre operadores condicionais ou comparação ou lógicos, né? Eles retornam verdadeiro ou falso. E eu utilizo justamente aqui na condição da estrutura. Então, se número maior que 0, imprima positivo. Se isso for verdade, imprime. Se for falso, não imprime. Vou salvar, vou executar, vamos testar. Olha lá, imprimiu positivo. Agora, se eu venho aqui e coloco negativo, menos 10, vejam que se eu executar agora, ele não imprimiu a palavra positivo. Ou seja, eu estou alterando o fluxo do meu algoritmo. Eu estou definindo que esta instrução ela não vai ser executada, certo? Porque a condição ela deu falsa. Então, a cada momento que eu executo, certo? Ele vai alterar ou não o fluxo. Eu posso até melhorar esse exemplo colocando aqui um layer, né? Por exemplo, eu posso vir aqui, converter já. Desculpem, input
E aí eu coloco, digite um número inteiro, certo? Aí ele vai converter para inteiro, jogar em número e depois executa. Vamos lá? Olha só, digita o número inteiro, aí eu vou colocar 5. Aí ele imprimiu positivo. Agora, se eu executo novamente, eu vou colocar aqui menos 5. Olha só, ele não executou a instrução print positivo. Então vejam que cada vez que eu executo, né, eu tenho uma execução diferente da anterior, certo? Eu estou alterando o fluxo, certo, do meu algoritmo, certo? Eu posso colocar aqui dentro do if condições, por exemplo, se número maior que 0 e número menor que 10, certo? Aí ele vai imprimir, por exemplo, o número está entre 0 e 10, certo? Eu estou utilizando agora um operador lógico aqui na condição do meu if. Então aqui só vai ser verdadeiro se o número for maior que 0 e menor que 10, ou seja, está entre 1 e 9. Vou executar novamente. Vamos colocar aqui 5. Olha lá, o número está entre 0 e 10. Se eu executar novamente e colocar aqui agora 20, ele não executa nada. Por quê? Porque está fora dessa faixa, certo? Que eu defini aqui dentro do if, utilizando um operador lógico, certo? Além disso, vamos voltar aqui para o exemplo anterior, certo? Vamos supor que o meu exemplo, o bloco de código que faz parte do if, eu tenho apenas uma linha de instrução, certo? E depois ele continua a execução normalmente, por exemplo, print outra instrução, por exemplo. Pronto, vejam que esse print aqui, ele está à esquerda, ou seja, está no mesmo alinhamento do if. Então ele não faz parte do bloco de instruções do if. Ele sempre vai ser executado, independente do if ser verdadeiro ou falso. Então isso quer dizer que se eu tenho apenas uma instrução dentro do if, ou seja, que faz parte do bloco, eu posso tanto colocar na indentação aqui, ou eu posso colocar na mesma linha do if, certo? O Python ele permite isso. Então, quando eu tenho apenas uma instrução, eu posso colocar na mesma linha, certo? Vou executar aqui para vocês verem. Vou colocar aqui 5 e ele imprimiu positivo e aqui uma outra instrução qualquer. E aí, para vocês verem funcionando, vou colocar aqui um número negativo agora, menos 5. E aí vejam que ele não imprimiu mais positivo, mas imprimiu a próxima instrução, ou seja, comprovando que essa outra instrução não faz parte do bloco de instruções do if, certo? Então vou voltar aqui, vamos colocar ele como instrução, certo? Essa foi a nossa primeira estrutura condicional. A segunda, certo, é eu utilizar o else. Então eu vou colocar aqui else, certo? Se for verdade, imprima positivo. E muitas vezes a gente precisa imprimir algo caso não seja verdadeiro a condição do if, caso seja falso. Então a gente utiliza a palavrinha else, né? Se não, ou seja, se número for maior que 0, positivo. Se não, print, né, valor nulo ou negativo, certo? Vou executar agora. Vamos colocar aqui 5, né, positivo. Agora eu vou colocar aqui menos 5. Aí vejam que agora, olha só, ele entrou no else. Por quê? Porque menos 5 não é maior que 0. Então a condição deu falso, ele veio para o else, para o se não, e imprimiu o valor nulo ou negativo, certo? Então, mostrando aí que nós temos o if, else, né? Se não. Lembrem-se sempre de colocar os dois pontos, certo? Indicando que está iniciando o bloco, né, de instruções da condição, da estrutura, certo? E essa foi a nossa segunda, if else. E aí lembrando, se eu tenho apenas uma instrução para cada estrutura, por exemplo, eu tenho apenas esse print positivo para o if, né? Então eu posso colocar ele na mesma linha,
Eu tenho apenas essa instrução que faz parte do else, então eu posso colocar ele na mesma linha. Certo? Vai funcionar normalmente. Olha lá, vou colocar aqui 15. Certo? Positivo. Ok? Agora, se por exemplo no else eu tenho mais de uma instrução que faz parte, aí eu não posso colocar na mesma linha. Certo? Print, né? Condição falsa. Então agora vejam que as duas instruções elas estão alinhadas, certo? Estão na indentação dentro do else. Então todas elas fazem parte do else. Então isso quer dizer que, vou colocar aqui um número positivo, 15. Olha lá, imprimiu apenas positivo, que está na mesma linha e faz parte do if. Agora se eu coloco um valor negativo, menos 10, ele agora imprimiu as duas instruções que fazem parte do else, ou seja, a condição deu falsa. Certo? Então, essa foi a nossa segunda estrutura condicional. A primeira foi apenas o if, agora if else, e agora nós vamos aprender a fazer o alinhamento, certo? Às vezes eu preciso colocar vários ifs, elses juntos. Então o Python, a linguagem Python, ela facilita também isso aí pra gente. Como? Certo? Vamos supor o seguinte, eu tenho aqui, se número maior que zero, imprima positivo. Aí eu quero verificar se é igual a zero, para imprimir valor nulo, e eu quero também verificar se é negativo, menor que zero. Então eu vou retirar esse último print aqui, e agora nós temos uma outra condição aqui. Certo? Como é que eu faço agora? Eu tenho aqui a primeira, se número maior que zero, positivo. E aí, aqui eu poderia colocar um else e dentro dele um if. Né? Número igual a zero. Certo? Aqui tanto faz ficar separado ou não. E aí aqui eu colocaria print nulo. Certo? E só aqui é que eu colocaria o else, ou seja, alinhado com esse if. Vejam que agora, certo, eu tenho o seguinte, eu tenho se número maior que zero, positivo. Se não, se número igual a zero, nulo. E em último caso, caso não seja maior que zero e caso não seja zero, é que ele vai imprimir o negativo. Isso aqui é um alinhamento, certo, de ifs e else. Qual é a vantagem de eu fazer alinhamento? É que eu alinhando, certo, em alguns casos eu ganho tempo computacional. Como assim? Vamos supor que eu digite um número positivo. Então a primeira condição aqui ela já vai ser satisfeita, ou seja, eu já vou imprimir positivo. Vejam que as demais estão dentro do else, ó. Então ele nem vai olhar para essas outras condições, nem vai testar e nem vai perder tempo computacional. Ele vai pular para fora e vai continuar a execução do meu algoritmo. Certo? Então toda vez que eu digitar um número positivo ou zero, certo? Eu já ganho tempo computacional, que ele não vai testar se é negativo, e caso eu tenha digitado positivo, ele não testa se é nulo também. Certo? Vamos testar aqui. Vou colocar aqui 0. Então, nulo. Vou colocar aqui agora 10. Positivo. E aí eu vou colocar também um número negativo aqui, menos 15, certo? Negativo. Então, comprovando que está funcionando o alinhamento, certo? Agora o Python, a linguagem Python, ela traz uma facilidade para a gente, que é o que? Eu não preciso colocar esse if dentro do else. Eu já posso ganhar, certo? Algumas linhas aí de código. Como assim? Else if, ele diz que eu posso fazer isso, ó, elif. E o else, ele volta aqui para o alinhamento anterior. Olha só que legal agora. Se número maior que zero, positivo. Else if, ou seja, elif, número igual a zero, nulo. E em último caso, else, negativo. Certo? Se não é positivo, se não é nulo, é porque obrigatoriamente é negativo. Bora testar. Vou colocar aqui 20, positivo. Vou colocar aqui 0, nulo. E agora, vou colocar aqui menos 3, negativo. Certo? Então, este é o nosso alinhamento de if else. Certo?
Eu tenho também o correspondente ao operador, o famoso operador ternário, né? Eu posso, se eu tenho apenas um if e um else, certo? E apenas uma instrução dentro do if e uma dentro do else, como aquela que a gente fez, positivo, ou é positivo ou é nulo e negativo, ou negativo. Então eu posso fazer da seguinte forma, certo? Vou colocar diretamente num print. E aí, como é que funciona, certo? Eu já coloco aqui positivo if número maior que zero, else nulo ou negativo, certo? Então este é o correspondente ao operador ternário. Em uma linha só eu consigo colocar a condição if else, certo? Mas lembrando que isto daqui só funciona caso eu tenha apenas uma instrução, que é a impressão, né? Positivo do if, e uma instrução, que é a impressão do texto nulo ou negativo do else, certo? Vamos testar aqui. Vou colocar aqui 10 e aí positivo. Vamos colocar aqui agora menos 3. Opa, digitei aqui em cima. Vamos lá, menos 3. Nulo ou negativo, certo? Então, comprovando aqui que funciona, certo? Essa estrutura que é correspondente a um operador ternário em outras linguagens, ok?